Você já ouviu falar em uma clínica veterinária que só atende gatos? Hoje é esse o projeto que eu vou apresentar para vocês. A Central Cats é especializada em atendimento aos seus felinos e nós estamos aqui no período de obra que vai entrar marcenaria, nessa fase de conclusão da obra mais grossa e início de marcenaria. Estamos com uma iluminação provisória aqui, então vocês vão ver uma luz não tão boa, mas é isso que a gente está tendo hoje, então vamos lá. Essa clínica é uma clínica de rua. Então, onde a gente está aqui agora são as demarcações das vagas que nós vamos ter aberta ao público. Nós temos 2 vagas na frente dessa casa. Ela é uma casa de 2 pavimentos, aqui no térreo e 2 acima. Nós temos toda a parte de acessibilidade, elevador, então tudo bem setorizado para atender todas as dinâmicas necessárias para ter uma clínica em perfeito funcionamento. Aqui atrás de mim, nós vamos começar a mostrar esse projeto que é encantador. Tem muitos detalhes, várias camadas de ideias diferentes, de coisas muito personalizadas. Nós estamos trabalhando no projeto com o rosa e o azul. Foram cores bem presentes. Eu conversei com a minha cliente, ela queria que fosse algo bem presente, bem marcante. Então, toda a identidade da clínica foi feita através dessas 2 cores. Nós também, nesse projeto, auxiliamos a cliente até na criação da identidade visual do espaço. Bom, aqui vai entrar uma porta de vidro, que é a primeira entrada para a clínica. Mas a clínica vai ter 2 entradas. Ela vai ter essa entrada aqui, que é uma entrada comercial, eu já vou explicar para vocês. E ela vai ter uma segunda entrada bem aqui, que é a entrada clínica. Por que que nós fizemos essa separação? Para realmente a gente ter uma área de pet shop e uma área clínica. Então, vamos lá. Nesse espaço aqui onde a gente está, é a área do pet shop. Então, nós fizemos algo bem temático que chamasse bastante atenção, vocês vão conseguir ver no projeto aprovado. Nós já temos aqui os primeiros arcos feitos em drywall, que ficaram muito bem executados, e eles vão servir como uma parte de mostruário. Então, nós temos as prateleiras em acrílico, nós temos também um caminho que foi desenhado para o pet ter um pouco de liberdade, já que essa área é para ele. Então, tem um canal de passagem aqui, onde se tiver um cachorro, alguma coisa assim, consegue ter essa liberdade de brincar também no espaço. Aqui, na minha esquerda, a gente tem já o balcão da entrada. Então, aqui onde vai ser feito o pagamento, compras e toda essa parte da área de vendas. Nesse meio de caminho, desenvolvi uma estante 100% orgânica. Ela tem um desenho, uma ideia totalmente personalizada. E aí, o que vocês veem de orgânico nessa estante, a gente jogou pro teto também. O teto ainda não está concluído na parte de pinturas, mas vocês conseguem ver que ele é orgânico dos 2 lados. Um lado vai ser rosa, um lado é azul, e a estante segue esse mesmo desenho, só que aqui embaixo. Então, essas 2 sequências fazem menção a esse orgânico, dando essa sensação de cheios e vazios também para criar os corredores necessários de circulação. Então, a área de pet shop é essa. Aqui, atrás de vocês, onde vocês estão sendo filmados, existe uma passagem. Essa passagem, ela vai acontecer para entrar e sair da clínica de forma mais facilitada, para a gente não ter que passar por fora na rua. Quando a gente vê aqui esse outro ambiente que se cria, por quê? Minha cliente falou para mim, Bruna, eu quero que seja um espaço de permanência, eu quero que os meus clientes esperem uma cirurgia, um procedimento dos animaizinhos deles aqui, não precisam ficar em casa, até porque os gatos, não sei se vocês sabem, eles sofrem muito, tanto longe dos donos, quanto fora de casa, então já é um processo muito delicado o gato precisar ficar fora do seu espaço de confiança, então aqui ele já vai estar numa situação maior de estresse. Tendo o dono dele, né, mais próximo, precisando, ela achou isso muito interessante, eu também, né, eu conheci esse mundo, então para isso foi criado aqui atrás uma área de coworking para exclusivamente os clientes, não é um espaço de coworking aberto ao público, ela não vai vender essa ideia para as pessoas. Então, o que nós criamos aqui? Uma área que os clientes podem vir com seu notebook, com seu iPad, trabalhar, fazer reuniões e tudo mais, e também ter um apoio de café. Então, a gente tem um café, um balcão, tudo preparado ali no fundo para receber esse café, então vai ser uma cafeteria também exclusiva para os clientes. Aqui atrás, vocês veem o banheiro de acessibilidade. Então, como eu expliquei para vocês, é uma clínica de rua, então todas as regras de acessibilidade precisam estar muito bem seguidas e orientadas, né? Principalmente se tratando de um espaço criado, construído do zero. Então, existe uma flexibilidade na regra quando é um espaço que já existe. Aqui, nós construímos ele do zero. Então, não tem flexibilização alguma. Precisa ser 100% respeitado. Nós temos, então, esse banheiro seguindo as normas de acessibilidade. Ele é um banheiro grande, ele tem a metragem que precisa seguir. Porta abrindo para fora. Por enquanto, ele está só no acabamento dos revestimentos e tem um vaso sanitário provisório para atender esse processo de obra. Vocês vão conseguir ver aí o projeto dele. Quando eu falei para vocês, aqui daqui já direto sai esse balcão, que é da área de café. Então, vai ter tudo que um café tem, mas para atender especialmente os clientes da Central Cats. Vindo para cá, a gente criou
esse espaçozinho aqui, que é uma área de depósito. Ele vai funcionar para guardar as coisas de apoio aqui da área do café. Então, tudo que for mantimento, utensílios que precisam ali desse suporte, foi criado aqui esse depósito. Ah, Bruna, por quê? Esse depósito ele foi criado exclusivamente para a gente matar um dente que foi deixado. Inicialmente, o elevador ele ia ser maior, ele ia ocupar mais espaço. O elevador está aqui nas costas dessa área. Depois foi conversado, discutido e decidiu-se fazer um elevador menor. Mas a estrutura dessa área já estava feita. E para a gente não ter um monte de quebra de linha, que é algo que eu não gosto, já falei para vocês, a gente criou esse depósito. Ficou ótimo e ele criou essa parede linear aqui, como vocês podem ver. Então, toda essa parede azul, ela tá no mesmo alinhamento e do outro lado a gente também tem um corredor que tá linear, senão nós teríamos assim, um labirinto de passagem. Essa é a porta de passagem, então, que vai dividir essa área comercial da área clínica. É importante deixar claro por que a gente fez isso. Esses fluxos são separados por conta da ideia de público mesmo, né? De já vir para algo mais esterilizado, mais limpo, mais selecionado, pessoas que foram realmente encaminhadas para um procedimento clínico. Até porque aqui, como o pet shop vai ser aberto ao público, tem uma movimentação muito maior do que a área clínica. Então, para conseguir ter essa separação, e como eu comentei com vocês, os gatos, eles já passam por um estresse ao sair da casa deles. Então, o fato deles já estarem aqui, movimentação de humanos desconhecidos, é algo que eles não sabem lidar muito bem. Então, aqui, temos esse corredor, que é a entrada clínica. Nessa parte aqui, o elevador de acesso. Então, para atender os outros pavimentos, a gente consegue através do elevador. O elevador, ele vai servir mais como uma função de maca, de acesso para o gatinho. Não foi pensado para uso humano, embora ele vá atender também a acessibilidade, né? Por quê? Porque para a gente subir para o pavimento clínico, a gente tem uma grande escada de mármores travertinos para subir. Esses são os acessos, né? Então, para subir, nós fizemos uma iluminação de balizadores. Essa escada e essa ideia, ela foi feita por um outro projeto de arquitetura. Então, quando eu entrei, eu fiz a parte de interiores. O projeto arquitetônico de construção, ele já existia. E ele já também tinha o primeiro pavimento subido, né? Já tinha sido construído. Então, assim, a gente teve que resolver alguns problemas de um projeto que não foi 100% bem solucionado na hora do arquitetônico. Então, aqui vocês conseguem ver, por exemplo, a gente tem essa escada. Ela é uma escada vazada. Ela tem só um eixo central. A gente tem uma passagem. E é uma escada que dá no acesso público da rua. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que colocar um vidro por baixo dessa escada todinha, na lateral também, que seja blindado, porque tem uma parte dela que vai fazer parte da rua, não vai fazer parte da parte interna da clínica. E eu teria pensado idealizar talvez de uma forma diferente, mas como eu te falei, já existia aqui. Então, ela é essa escada, nós colocamos o travertino nela e ela vai precisar receber esses vidros para deixar ela segura, porque hoje ela não traz nenhum tipo de segurança. Aqui, logo que a gente sobe, então tem a recepção da parte clínica. É uma recepção pequena, porque a ideia da minha cliente é um atendimento bem exclusivo. Não é que ela vai negar socorro para os animais, não é nada disso. Mas, como eu falei, os gatos, eles se sentem incomodados com muita movimentação de gente. Então, a ideia é que as pessoas fiquem mais lá no coworking do que aqui. Nós temos essa janela, ela é a única janela que nós temos no projeto como um todo. Como eu falei, o projeto arquitetônico não foi idealizado por nós, e o prédio, a construção, ela acontece de muro a muro. Então, nenhuma das salas de atendimento tem janela, lá embaixo também vocês não viram janela, não foi pensado nenhum tipo de claridade natural, ventilação natural para o projeto. Mas a gente tem que lidar com o que nós temos, né, com o que nós tínhamos. Então, uma recepção, ela vai atender aqui esse primeiro contato. Temos também um lavabo, né, que vai atender aqui a recepção, que vai atender os pacientes e os pais dos pacientes que estão aqui em cima. É uma área gostosa, mas é uma área que tem uma ocupação suficiente. Ela é um espaço pequeno. Toda a parte de quadro de forças aqui desse andar está centralizado nesse quadro de força que a gente vai fechar com um painel oculto aqui, ele não vai ficar visível. E também aqui balcão, toda a área de sentar. Aqui é o banheiro, então. Nós seguimos essa linha de trabalhar com esse revestimento terralma. Então, uma peça inteira do revestimento de porcelanato igual ao piso e dali para cima o terralma instalado na parte no sentido vertical. A princípio, o nosso projeto não tinha esses revestimentos nos banheiros, mas minha cliente achou que facilitava a manutenção, limpeza dia a dia, então a gente acabou idealizando dessa forma. Vindo para cá, vocês vão ver um corredor bem extenso, que é ele que vai ali alimentar toda a parte clínica. Então, a gente vem nesse sentido, ainda faltam os guarda-corpos, tudo certinho. Também vai entrar toda a parte de bombeiros para ficar dentro das normas. Nós temos, portanto, aqui nesse espaço, 5 salas, cada uma setorizada para atender minha cliente. Ela vai atender basicamente sozinha como uma profissional capacitada. Não vão ter muitos veterinários atendendo. A gente tem uma sala de atendimento, que é a sala da dona, que é da minha cliente. Então, aqui dentro desse espaço, ela quis que tivesse um banheiro só para ela. Então, tem a sala dela. Aqui ela vai conseguir prestar um primeiro atendimento, vai ter maca, vai ter bancada, tem a mesa dela para conseguir falar ali com os humanos. E aqui atrás, a gente tem
o banheiro. O banheiro segue o mesmo perfil do banheiro que eu mostrei pra vocês ali da recepção. Meia parede e o restante com o revestimento Terralma. E aí, aqui o que a gente tem de diferente nesse andar? Nós trabalhamos com um tom de azul mais clarinho, mais levinho, mas ainda assim presente a identidade visual de rosa com azul. São cores que trazem para minha cliente bastante conforto e é o que ela acha que os gatinhos também vão sentir estando dentro desses ambientes. Na sala dela, vocês vão conseguir ver, a gente colocou arranhadores, nós colocamos níveis aqui. Eu tenho gato, não sei se vocês têm gato, mas eles amam esse espaço, vai descontrair também, vai deixar eles um pouco mais confortáveis na situação de estarem aqui na clínica. No nosso projeto, para conseguir trazer um pouco dessa claridade, dessa iluminação natural que a gente tem lá no último pavimento, a gente tinha proposto umas janelas de patinhas de gato, desenhado, tudo certinho. E aí a minha cliente ficou com receio disso deixar os gatinhos mais estressados dentro das salas de atendimento. Então, por isso, esse processo foi removido. E aí, por conta disso também, foi possível que a gente colocasse as portas de correio embutidas no drywall, para conseguir que facilitasse ali o dia a dia, a logística e tudo mais. Então, aqui, as portas são embutidas no drywall nessas salas de atendimento. Depois eu explico para vocês sobre as outras portas. Aqui a gente tem uma segunda sala de atendimento que, a princípio, a minha cliente vai montar, porém, ela ainda não tem uma pessoa que vai atender ou uma função específica, mas é uma sala que vai ter uma mesa, uma bancada, também vai ter maca, para caso ela precise de um apoio. Não é a ideia, né? Lembra que eu falei para vocês que a ideia é ser algo bem intimista, que ela selecione ali as pessoas para ter um ambiente calmo para os gatos, né? Isso que é o mais importante. Aqui, nós tivemos que dar uma arredondadinha na parede, não é só por questão estética, é para a gente conseguir manter o tamanho do corredor necessário para acesso. Aqui a gente tem o elevador, então a gente não poderia mexer nessa área. Nós tivemos que dar essa arredondadinha aqui e recuar um pouquinho essa parede para conseguir manter essa área mínima. Aqui, em todas essas salas daqui para trás, a gente já não tem as portas embutidas no drywall. Essas portas são portas baritadas. Por quê? Porque vão receber raio-x, área cirúrgica, precisa ali seguir agora normas técnicas. Então, dentro desse espaço aqui, é um espaço de análise de laboratório. Então, a gente vai ter uma área de conseguir fazer raio-x, de conseguir fazer ultrassom, de conseguir fazer alguns exames, né, nos felinos. E aqui, a parte do computador. Então, todas as imagens, tudo que for captado, todos os resultados, vai ter alguém administrando esse processo aqui dentro dessa área, tá? Aqui tudo no azulzinho para manter um clima bem calmo e que a gente consiga ali tentar manter uma estabilidade emocional nos animais. Já nessa parte de cá, aqui é a parte de internação. Então, nós temos as baias, as divisórias, né, para os gatinhos conseguirem ficar aqui. A minha cliente não quer permanência noturna, ela vai querer realmente que os procedimentos, os donos, né, levem os seus gatinhos para casa. Mas aqui, durante o dia, durante um procedimento ou outro, vai existir essa possibilidade, então, de ter a internação. Então, nós vamos ter uma bancada, uma pia, que isso é necessário, e toda a área das baias de internação. Já com a luzinha focal, com a cromoterapia, tudo do jeitinho que minha cliente pediu. Aí, quando vocês entram aqui, vocês conseguem ver que a gente tem uma passagem. Essa passagem é porque ela é estratégica. Aqui atrás é a nossa área cirúrgica. Então, aqui, de fato, onde vão acontecer os procedimentos cirúrgicos. Então, tudo já num outro formato, né? Um outro tipo de aplicação de pintura, paredes baritadas, tudo certinho. E aqui vai ter o centro cirúrgico, então. Então, por conta disso, a gente tem um acesso na internação direto, para o gato não ter que passar pelo corredor. Quando vocês entram aqui, a gente tem uma divisão que vai acontecer dentro dessa área cirúrgica. Aqui, nesse espaço, 100% esterilizável. Então, para entrar aqui, precisa passar por uma área de sujos. Por isso, vocês conseguem ver que essa parte do centro cirúrgico nós temos 3 acessos. Esse primeiro, do centro de internação, esse segundo, direto do corredor, e um terceiro acesso da área suja. Você vai entrar do corredor pela área suja. Aqui tem todo um processo de esterilização de mãos, de jaleco, como um centro cirúrgico para os seres humanos, né? Acontece da mesma forma. Então, aqui é uma área de sujos para esterilização, para limpeza. Vai ter uma divisória de vidro aqui. E aí sim a gente já entra esterilizado nesse espaço. Então, isso é bem importante de ser levado em consideração. Todas essas portas baritadas, aprovadas com um laudo específico para atender às normas e depois ter toda a documentação que a minha cliente precisa. Uma coisa interessante também, aqui a gente está seguindo um padrão americano dos Estados Unidos. Minha cliente quer ter uma licença específica americana aqui. Então, além de tudo que a gente está seguindo do Brasil, de São Paulo, a gente ainda está seguindo as normas americanas para ela conseguir ter essa liberação e esse selo de certificação aqui para o espaço. Saindo da parte cirúrgica, então, a gente entra no nosso último ambiente pensado por nós aqui, que é a área de medicamentos. Então aqui vai ter uma porta, essa porta precisa de senha, ela tem realmente um acesso bem exclusivo e toda a parte de medicamentos vai ficar armazenado nessa área aqui. Então não é todo mundo que acessa, não é todo mundo que tem essa liberdade e ele precisa de uma área fechada para isso, tá? Então tudo bem pensado para conseguir que minha cliente tenha todas as regras, todas as normativas e o atendimento da melhor forma possível para os seus gatinhos, que é a paixão da vida dela. Bom, ainda temos um outro pavimento que a princípio seria uma área de funcionários, uma área de descompressão,
pressão, e aí nós não projetamos nada para aquele espaço. Era uma área aberta, descoberta, e aí, com o passar do tempo, com o passar da obra, a gente foi entendendo outras necessidades, foi entendendo outras vontades, de fato, e agora, o último pavimento está passando por uma obra. Então, aqui também está passando por uma obra, mas nós estamos numa fase mais de acabamentos finos. Lá em cima, não. Estão sendo construídos ainda cobertura, fechamento, ainda está semi-aberto, por isso que a marcenaria não entrou aqui ainda, porque se chover molha. Então, tá nesse processo. Depois, num vídeo futuro, até consigo mostrar para vocês que o projeto ainda está sendo idealizado para aquela área. E toda essa área aqui, dessa parte da clínica e do atendimento térreo, a gente viu por aqui. Lá em cima vai ser uma área de apoio, de gourmet, de cozinha, talvez para uma reunião, uma coisa mais, uma terceira função. Então, para a parte clínica, é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, dúvidas, acabamentos, o porquê das coisas, enfim, que não tenha ficado tão claro, eu não tentei entrar em termos muito técnicos, porque não faria sentido, mas quem tiver curiosidade pode deixar o comentário, pode perguntar, que vai ser um prazer responder. E até a próxima etapa desse projeto.